Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 13 de outubro de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. A reprodução equina é uma área que desperta grande interesse e que, como todas as áreas da profissão, tem seus desafios próprios, em especial considerando a atuação de mulheres. Nossa convidada de hoje, Fernanda Ignácio, traz, por meio da sua história, diversos pontos de reflexão e percepções super importantes que você não pode perder. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, Thaís. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fê, então vou começar te perguntando aquele clássico. Sempre foi medicina veterinária que você teve desejo, sonho de fazer, ou em algum momento passou pela sua cabeça alguma outra profissão? Olha, sempre foi medicina veterinária. Sempre mesmo, assim, tipo... Eu lembro realmente, assim, de sempre, assim, lá pequenininha, perguntando o que você quer ser quando crescer, e eu sempre falando medicina veterinária. Antes de eu entender o que era medicina veterinária, eu já falava que eu queria ser médica de bicho, né? Então, sempre fui daquelas que levava todos os bichos para casa, não podia ver nada na rua, saia, enfim, aquele jeito veterinário de ser que eu tenho certeza que a maioria dos veterinários foi e conhecem, né? Sim, a maioria está bem familiarizada com esse histórico, né? De catar os bichinhos da rua e querer cuidar desde quando era criancinha, né? E aí, Fê, quando você entrou no curso, você tinha alguma área já específica em mente ou você chegou aberta para ver o que a profissão tinha para oferecer? Ai, Thaís, assim, na verdade, eu acho que eu sempre foquei, eu não dizendo que esse é o certo, que eu realmente não considero que seja, eu acho que até poderia ter sido mais amplo do que eu realmente fui, né, ao longo da minha graduação, mas eu já entrei pensando em trabalhar com equinos, né? Acho que a única coisa eu ainda não tinha certeza se seria realmente na reprodução, até porque eu não tinha tão claro como era trabalhar em cada uma das áreas dentro da veterinária, né? Eu entrei na graduação em 2000, formei em 2004, então eu acho até que, apesar de naquela época a gente, obviamente, já ter as separações, as áreas e tudo, a gente não falava tanto em especialidades como a gente fala hoje em dia, né? Mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar com equinos. Durante a graduação, eu até escolhi alguns estágios, né, em pequenos, mas na verdade eu escolhi em pequenos quando conseguia estágio em grandes. Lá em Viçosa era muito bovino também, então a gente ficava no hospital de grandes animais. E aí acompanhava a rotina dependendo realmente do que chegava, né? Não tinha como escolher especificamente equinos naquela época, então ia para grandes animais. E pensando na carreira docente, né, na sua trajetória até agora, o que você percebe de diferença entre os alunos que entram na veterinária hoje em dia e as possibilidades, né, como você já comentou, de atuação mais focada em especialidades, comparado ao que era na época que você cursou a graduação? A veterinária mudou muito, né? Muito. Eu não sei nem dizer exatamente quando houve essa mudança, a partir de quando, porque quando eu formei também já se falava muito nas especialidades, mas a gente não tinha o leque, não visualizava pelo menos o leque de possibilidades que a gente tem hoje, né? Eu só não sei exatamente se a maioria dos estudantes de medicina veterinária tem essa ideia da importância da especialidade, quanto isso realmente pode diferenciar um profissional, principalmente num mercado em que existem tantos profissionais na mesma área, né? Falando aí na medicina veterinária como um todo. Eu só fui realmente descobrir que eu queria trabalhar com reprodução e depois focando mais na fisiologia e biotech no final, depois, na verdade, da minha residência, né? Que foi quando eu vim fazer o mestrado em Botucatu, e aí eu realmente me apaixonei por essa área. Mas eu percebo nos alunos, e assim, eu tenho agora que eu estou chegando aqui na Unesp de Botucatu, então eu não posso falar muito dos alunos aqui, mas até
as instituições que eu trabalhei até antes de entrar aqui, eu vejo que os alunos ainda não veem realmente a importância, não dão a importância que deve ser dada a, a encarar essas especialidades, realmente, né? Ser muito bom em algo para se diferenciar. Eu acho que muitos ainda têm uma ideia de que vai ser generalista e que, de repente, as únicas áreas que a gente pode escolher é trabalhar com pequenos, grandes, no máximo cirurgia ou clínica, né? Mas não com o leque de possibilidades que, na verdade, existem, né? O nível de especialização dentro das áreas vem aumentando bastante, né? E eu lembro que, assim, quando a gente pensava nas grandes áreas, porque eu entrei na graduação na mesma época que você, só que em outra instituição, era assim, áreas realmente muito abrangentes. Então, clínica de grandes, cirurgia de grandes, reprodução de grandes, a mesma coisa para pequenos. Selvagens era bem mais escasso, mas hoje em dia a gente já vê a questão da andrologia, né, dentro da reprodução, então das sub-áreas dentro de cada área mais abrangente. E isso ficando cada vez mais evidente em grandes também, como já vinha sendo em pequenos, né? Porque em pequenos, por exemplo, na cirurgia, sempre teve os especialistas, né? De uma maneira mais próxima da medicina humana do que a gente consegue em grandes, por exemplo, né? Que aí é um pouco mais distante. Então, é bem interessante parar para pensar em como vem acontecendo essa mudança de perfil na profissão, mas ao mesmo tempo eu queria que você comentasse um pouco assim, você fez uma residência que não era focada na reprodução, e aí você acabou enveredando para essa especialidade na sua pós-graduação. Você acha que foi interessante você fazer uma residência focada em clínica e cirurgia antes de entrar na reprodução? Ou se fosse hoje, talvez você tivesse escolhido, né? Se tivesse essa possibilidade na época, enfim, fazer residência também na Repro. Não, eu não teria mudado. Eu acho que realmente me trouxe muito, abriu muitas possibilidades para quando eu fui, quando eu caí no campo de fato, né? Deu muita segurança. Em grandes animais, no campo, a gente, por mais que a gente seja especialista, dificilmente um profissional vai conseguir trabalhar exclusivamente só na área de especialidade, da especialidade, né? Então, assim, foi muito boa a vivência que eu tive com clínica, principalmente, até mais do que cirurgia, porque já que eu trabalhava com equinos, né, a gente tem uma restrição grande das cirurgias que são realizadas a campo em equinos, né? A maioria, com certeza, era encaminhada para o hospital, mas principalmente a parte de clínica foi muito importante para eu atender às necessidades dos áreas que eu trabalhava. O que eu vejo, na verdade, até em grandes animais, né, em equinos, a clínica ela teve aí uma divisão muito importante para aqueles veterinários que passaram a trabalhar com clínicas de animais atletas, né? Então nessa eu não mexia realmente, porque é um mundo à parte. Mas na clínica geral, a minha residência ajudou muito, sabe? E outras coisas que eu fui percebendo a necessidade ao longo da minha vivência, né? Comum o veterinário de reprodução vender um trabalho, né? Entregar um trabalho que é o serviço, né? O resultado com 45, 60 dias de gestação. E depois recebe o valor, né? Daquela gestação efetivada, e depois isso fica por conta do proprietário. O que acontecia eventualmente, né, às vezes até não tão eventualmente, às vezes com bastante frequência, é que algum problema ocorria depois desse período, e havendo perdas, essa responsabilidade, essa culpa caía em cima de mim, como cai em cima de vários colegas. E aí isso abriu um outro leque também de negociação com os proprietários, que era a gente fechar a gestão do Aras. E isso foi muito, muito legal. Porque além de eu aplicar muito a minha vivência de clínica que eu tive na residência, eu coloquei muito do meu coração mesmo, do meu estudo, nas questões de manejo. Estudei nutrição, então manejo nutricional, a questão toda da logística e manejo realmente geral, né? Manejo sanitário, manejo geral de como manter aqueles animais bem, né? A troca de cama, o número de piquetes para fazer o rodízio dos animais dentro dos aras.
na época, eu pensava em prestar um bom serviço para o Aras. E hoje eu vejo que isso é um grande diferencial para o resultado na reprodução, porque a reprodução é aquela cereja no bolo, né? Então, como não é um sistema que é vital para o organismo, o objetivo dele é manter a espécie, qualquer coisa que prejudique o bom andamento daquele indivíduo ou dos demais interfere na reprodução. Então, assim, indiretamente, eu acabei voltando para o ponto que mais me interessava novamente, que era o que eu preciso fazer para manter bem esses animais, tanto nutricionalmente, nas condições sanitárias, mas também de manejo geral, de bem-estar, que vão me dar um bom resultado na reprodução. A especialização é muito importante. Eu sei que eu me especializei muito na reprodução, tanto que eu sou muito mais voltada para a fisiologia e biotecnologia da reprodução da fêmea equina. Então, tem uma especialidade grande nisso. Só que isso não significa não ampliar o leque de estudos de todas aquelas outras áreas, né, micro-áreas, assim, ao redor, que vão fazer com que a gente chegue ainda, né, nesse objetivo maior aí, que é o resultado reprodutivo, né, no meu caso. Então, assim, foi muito válido. Eu vejo que foi muito válido. E que não é diferente, só completando, não é diferente do que o pessoal faz na medicina, né? Eles fazem uma residência em clínica geral para depois ir para a clínica específica e se especializarem mais ainda na área, né? Mas ter primeiro essa visão geral. Então, eu realmente sinto que foi muito importante. É assim, é um caminho um pouco natural, eu acho, se a gente parar para pensar, depois que a gente progride mais tempo dentro da carreira, de entender que quando a gente está na graduação, a gente vê um leque enorme de assuntos, mas tem muitos assuntos ali que não interessam, né, particularmente a todos os alunos. Então, a tendência é você querer excluir aquilo que você não tem tanta afinidade e querer focar só naquilo que você gosta. Só que, ao mesmo tempo, você acaba tendo, né, aquela certa verticalização ali, quando você tem esse enfoque ainda na graduação, e achando que não, se eu precisar de alguém para cuidar da nutrição, eu vou contratar um cara que trabalha com isso. Se eu precisar de alguém para a parte sanitária, eu vou contratar o clínico. E aí você vai achando que você vai ter 30 coleguinhas trabalhando com você dentro daquele serviço de campo. E aí a gente bate muito na tecla, né? Quando os alunos vêm perguntar, professor, eu gosto só dessa área aqui, como é que eu vou fazer para trabalhar? Eu falo, não tem como, tá? A não ser que você trabalhe com pesquisa. Aí você pode ser ultra mega especialista. Agora, se você vai para o campo, você tem que abrir o seu leque. Porque o proprietário, não, mesmo que ele tenha condições, ele não vai querer pagar um profissional ultra mega especialista para cada pequena área ali do Aras, né, da fazenda dele, enfim. Então a gente precisa realmente abrir esse leque e o interesse vai vindo de forma natural a partir do momento em que você começa a ver, dentro daquela área que você foca mais, quais são entraves que existem. Então, tô vendo aqui que o resultado reprodutivo não tá bom. Pô, isso deve ter alguma coisa a ver com a nutrição. Deixa eu ir lá na nutrição para ver o que pode ser ajustado. Lógico que você não vai chegar no mesmo nível de conhecimento do cara que trabalha só com nutrição, mas dá para dar um bom adianto, né? Na área que a gente gosta. E aí a gente primeiro afunila e depois a gente amplia. E aí, quanto mais a gente amplia, mais a gente vê infinidade de coisas que jamais saberemos. É muita coisa, não tem como. Tem que ter umas 8 encarnações aí para conseguir saber tudo. Mas aí você tem o networking, né? Você tem a rede de amigos, de conhecidos, né? Que trabalham em áreas diversas. Então, eu acho bem interessante observar essa dinâmica, né? De como os alunos querem, né? Restringir. Não, eu quero só esse pedacinho aqui. É só isso aqui que me interessa. Eu olho e penso, coitado, né? Porque é meio por aí. As possibilidades de consultoria facilitam ainda mais esse networking, né? Tem um Aras em específico que, apesar de eu já ter trabalhado nesse formato em outros Aras também, teve um específico que, assim, que eu vejo que o meu crescimento profissional foi gigantesco, assim. E o proprietário, ele tinha a consciência e ele tinha consultorias além de mim. Eu era fixa, mas, por exemplo, a gente tinha, ele pagava uma consultoria que era esporádica, sabe, de tempos em tempos, com um agrônomo. Então, o agrônomo, ele passava todas as diretrizes do que a gente tinha que fazer ao longo do ano para os piquetes. Então, isso já ia me auxiliando muito
na questão do manejo geral, né? E do manejo sanitário também, e no manejo nutricional. E tinha também o zootecnista, que fazia uma consultoria nutricional. Eram esporádicas, mas eram os momentos que eu podia aprender muito com eles, né? Elevar o nível além do que eu tinha aprendido e me especializado, e também me ajudava a abrir esse meu leque, né? E bom, agora eu tenho que estudar mais isso, porque tem coisas que a gente não consegue perceber, porque como não é da nossa área, a gente é a ignorância de fato, né? Reconhecer a ignorância nas outras áreas é muito importante até para a gente saber pedir ajuda e onde que vai ter essas respostas, porque eles direcionavam para onde eu tinha que estudar, né? Onde eu tinha que ir com o meu pensamento para poder chegar no objetivo final. Então, assim, foi incrível essa questão realmente do networking, seja por pessoas realmente que a gente conhece, por colegas, ou seja por consultorias, né? A gente, nossa, foi muito legal mesmo, assim. E hoje é engraçado que eu, até nos experimentos, hoje dentro da pesquisa, eu coloco muito as ideias do que eu vivenciei nessa prática, sabe? Juntando aí de conhecimento com os outros colegas, né? Então é muito legal. A veterinária é gigante, né? Então, e é muito legal o que você falou mesmo, né, Thaís? A gente vai querendo especializar até que chega uma hora, não. Agora eu preciso ampliar novamente. Fê, e aí, quando foi que você começou a focar na docência, né? Em que momento você começou? Porque você trabalhou a campo, né? Que você olhou e falou, acho que isso aqui é para mim. Eu sempre gostei muito assim, de dar aula, eu não tinha essa consciência, mas assim, na graduação, é, eu era aquela que gostava de juntar e que eu ia falando, o pessoal gostava de me ouvir explicar, porque eles entendiam mais, e eu gostava de explicar, porque eu aprendia mais, né? Todo professor sabe que a gente aprende muito mais dando aula, né? Quanto mais a gente dá aula, mais a gente aprende aquele assunto. Então, era como eu gostava de estudar e tal. Ah, ah, e aí, eu fiz a residência, eu tinha certeza que eu queria fazer o mestrado, terminei o mestrado, eu tinha certeza que eu queria fazer o doutorado. Terminei o doutorado, eu estava mirando no pós-doc, mas eu já estava trabalhando junto. E aí, a FAPESP tinha mudado umas normas para envio dos auxílios, e como meu orientador já tinha um auxílio vigente, eu teria que esperar o auxílio dele, esse primeiro auxílio finalizar, para eu poder mandar o outro. Então eu falei, bom, beleza, eu vou continuar trabalhando e depois eu mando o pós-doc. Mas por que isso? Eu não estava. Eu estava e não estava, eu não sei dizer bem, Thaís, porque eu cheguei a falar com o Meira, né, que era meu orientador, que eu gostaria, que eu queria ser professora, mas que eu não tinha coragem de ser professora sem ter a vivência prática. Então eu já tinha falado para ele que eu queria ir para o campo. Quando eu estava na residência, a gente teve um congresso que foi, na verdade, ele foi um congresso nacional, assim, só para docentes. Eu acho que ele só foi o único que aconteceu, que foi realizado lá em Viçosa, e que foram docentes de veterinária do Brasil todo para discutir o caminho. Olha só, isso foi em 2005, para discutir o caminho da educação na medicina veterinária e o perigo de se selecionar pesquisadores como docentes, né? Porque afinal de contas você tem que formar um veterinário, não necessariamente um pesquisador. E como os concursos estavam visando sempre pesquisadores, né? Não sei se isso mudou muito desde então, mas essa discussão, essa discussão foi lá atrás, em 2005. E então, assim, eu acho que por causa desse congresso que eu ajudei, eu estava na organização, assim, isso me abriu a cabeça. Eu falei, verdade, né? Como que pode, gente? Então, eu tinha já isso meio que em mente, mas eu não sei se eu tinha certeza que eu queria ser docente, sabe? Aí, mas eu cheguei a falar isso pro Meira, eu lembro. Eu falei assim, olha, professor, antes de eu ser docente, antes de eu pensar em ser docente, eu quero ir para o campo, eu quero ter experiência prática, porque se eu for para formar alguém, eu quero formar uma pessoa a ser veterinária. E eu fui. E eu me apaixonei pelo campo. Assim, aí quando eu entrei no campo, eu falei, não, beleza, agora eu só quero ficar no campo. Eu vou viver disso. Só que o campo é duro, né? As oscilações, principalmente assim, equinos, dependem muito da economia, né? Porque eles são hobby, cavalo é hobby.
Então, ele não gera lucro, então as pessoas cortam isso com muita facilidade, né, do orçamento. E a rotina, eu me sentia meio estagnada, porque é muito tempo trabalhando, eu chegava exausta, e eu sempre gostei muito da pesquisa também. Aí, nessa de esperar o pós-doc, entrando nessa rotina louca, apareceu a oportunidade de dar aula. E aí eu fui dar aula. Aí eu fui dar aula, dei aula numa particular, fiquei muito frustrada, pedi demissão com um semestre. No primeiro semestre, se finalizou o primeiro semestre, eu falei, não quero isso, pedi demissão. Só que é aquele negócio, você abre uma portinha, as pessoas te conhecem, né? E eu recebi uma proposta muito legal nesse Aras, inclusive, que foi uma grande escola para mim, nossa, foi muito legal. Só que junto com isso, uma outra instituição entrou em contato comigo e eu não queria ir. Aí eu falei, vou, não vou, não vou. Aí eu fui, queriam me contratar por 3 dias. Eu falei, não posso. 3 dias não, são só 2 dias, é o máximo. Eu não posso ficar 2 dias longe, 3 dias longe do Aras. O máximo que eu consigo são 2 dias. E aí eu falei assim: não vão me contratar, né? Aceitaram. E aí aceitaram que eu ficasse 2 dias. Eu falei, bom, é para ser então, né? Aí fiquei no Aras e 2 dias eu ia dar aula nessa instituição. E acabou que foi crescendo e foi ficando muito legal, sabe? E aí depois eu acabei realmente me sentindo bem novamente dentro da sala de aula, porque eu sentia uma diferença muito grande entre dar aula num curso de reprodução equina que eu estava acostumada a dar em Botucatu, onde todo mundo que está lá está com interesse em ouvir o que você está falando, de dar aula na graduação, que a maioria esmagadora não está interessada em ouvir o que a gente está falando, né? Tipo, tem várias áreas, então, assim, numa turma grande, a minoria que quer reprodução de equino, né? Então, bom, só que foi muito legal. E aí meu gosto pela docência foi crescendo muito, mas muito mesmo, assim, a partir dessa segunda instituição, a ponto de eu realmente largar o campo, porque eu senti de verdade, assim, que eu podia ser até mais veterinária, que a minha asa de como veterinária era ampliada na docência, porque eu não conseguia, porque não era só tratar dos animais que eu atendia, era criar, gerar profissionais que vão ter, né? São como se eu fosse multiplicar meus braços, né? A gente tem a possibilidade realmente de criar profissionais que vão poder fazer muito mais do que eu faria sozinha. Então, assim, isso foi muito legal. E outra coisa que foi muito legal também foi sentir que realmente uma palavra, né, da gente como professor pode fazer diferença na vida do aluno, realmente, sabe? Assim, a ponto dele se sentir confiante e seguir o caminho dele, nem só na reprodução, não, na veterinária como um todo, sim, né? Então, isso foi muito legal. E aí que eu defini, foi assim, nesse momento que eu defini que o negócio era a docência, de fato, sabe? Agora, aí nessa hora eu falei, não, é a docência. E aí que eu fiquei realmente. Então, acho que foi um pouco tardio. Não foi desde o início, mas também não é falar que não foi, né? Eu tinha um pezinho na docência, mas eu não tinha certeza que seria esse o caminho final, sabe? Esse o futuro, assim. Mas essa vivência é super importante, né? Porque eu acho que existe aquela questão que a gente às vezes bate muito com os alunos durante a graduação também, que é o de você se apegar àquilo que ainda é muito abstrato. Então, assim, você está lá na graduação, eu quero ser docente, eu quero ser docente. Você tem uma visão de um outro foco, de um outro lugar, olhando para a docência, que é diferente da sensação de quem está lá dentro exercendo aquela atividade. E também tem a questão que você comentou, né, que eu acho que é super importante. Você ter uma vivência de campo para te embasar e você ter a capacidade de ser uma docente melhor exatamente porque você tem essas vivências e essas experiências. A gente sabe que, principalmente dentro das instituições públicas de ensino, né, a gente tem esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Ensino, muitas vezes, acaba ficando um pouco de lado quando a pesquisa puxa muito o trabalho, porque você acaba sendo reconhecido fora da instituição pelos seus projetos de pesquisa, pelas palestras que você apresenta, que são relacionadas à sua linha de pesquisa. Então, o que te projeta para fora da instituição é a pesquisa, e a extensão, muitas vezes, é o patinho feio que fica lá no cantinho, que mal e mal você consegue fazer,
porque é humanamente impossível, né? Se a gente for parar para Exatamente. pensar muito friamente, você conseguir dar conta de todas essas atividades, fora trabalho burocrático, né, que também tem. Então, são muitas bolas no ar ao mesmo tempo, né, se tendo que dar conta de tudo aquilo ali. E aí você também tem questão de afinidade, né? Então, tem pessoas que gostam mais do ensino, tem pessoas que gostam mais da pesquisa, tem pessoas que gostam mais da extensão. E aí você tem que ficar procurando um equilíbrio ali entre tudo isso, que é um equilíbrio muito dinâmico, né? Ó, tá pesando mais para cá, agora deixa eu chegar para esse canto de cá. E aí a gente tem, né, todo esse grau de exigência também, né, para o professor que trabalha dentro de uma instituição pública. E aí, Fê, o que que você encontrou assim de desafios? Que a gente sempre acaba trazendo um pouco essa questão da mulher no trabalho a campo, né? Se você enfrentou algum desafio importante, se houve algum momento em que houve algum acontecimento, alguma coisa que você falou, nossa, acho que isso aqui não está muito legal, ou se não, porque as vivências são muito variadas, né? A gente às vezes ouve relatos, né, que às vezes são até um pouco assustadores de uma pessoa ou de outra, e para outras não, super suave, nunca aconteceu nada, sempre teve tudo bem. Não foi suave, não. Assim, não foi o caos, mas, gente, tá longe de ser suave, né? Tá longe de ser suave. Eu lembro muito bem na residência, eu atendendo um caso junto com um colega também residente, o caso era meu, mas a gente sempre ia em duplas, assim, quando saía para um caso muito complicado, e aí ele foi comigo, tudo que eu falava, o proprietário perguntava para ele, eu queria ouvir da boca dele, porque o que eu falava não era escutado. E isso, tipo assim, eu estava na residência e ele também era residente. Nós éramos formados na mesma turma, inclusive. Em outro momento, eu fui com uma outra colega nessa mesma situação, fomos nós duas, aí o caso era dela e eu fui ajudar por causa do rodízio lá que tinha na residência. E o proprietário não queria de jeito nenhum que fosse uma mulher, ele queria que fosse um homem para poder fazer um prolapso de útero numa vaca. E ao chegar na propriedade, ele mandou o funcionário dele sentar na cerca e ficaram os dois sentados na cerca olhando a gente, né? Então, assim, com toda a dificuldade que teve para a gente manejar a vaca, a gente não teve em nenhum momento ajuda, nem do funcionário, sabe? Que eu tenho certeza que teria ajudado se tivesse ido o veterinário doutor, né? Que ele queria um doutor, era assim que ele falava, lá com ele, né? E ainda, no final das contas, quando a gente conseguiu, ele ainda virou para a gente e falou: achei que vocês não fossem conseguir, sabe? Então, assim, são coisas que, no final das contas, até dá um orgulho da gente ter conseguido, mas, gente, olhando friamente, não é o desrespeitoso, sabe? É algo que nenhum profissional mereceria passar. Eu trabalhando na reprodução, equina, assim, para quem não me conhece, né, eu não sou muito alta, eu sou baixa, né, tenho 1,64 m, sou bem magrinha, e assim, eu acho, né, porque a gente vai chegando numa idade, vai dando medo de falar isso, né, mas eu acho que eu tenho uma cara, eu tenho cara de ser mais nova do que eu sou, e então, assim, é sempre aquela menina, sabe, a menina, e eu nunca consegui fechar um negócio me apresentando ou conhecendo de primeira assim um proprietário, sabe? Porque era a menina. Todos os clientes que eu consegui foram por indicação. Então foram todos por indicação. Então é diferente, sabe? Não, olha, tem uma veterinária lá, ela é muito boa, e passava. Então eu já chegava com a indicação de um outro proprietário. Porque ao olhar para minha cara, eu sempre fui menina. E isso também dentro da docência, sabe? A gente sente, tipo. E eu lembro de uma colega lá em Viçosa ainda, eu estava na residência, ela estava no doutorado, e ela falou para mim assim: Fernanda, você vai ver que um homem, para ser ruim, ele tem que ser ruim. A mulher, para ser boa, ela tem que provar que ela é boa. Então, assim, a gente não sai do mesmo ponto. A gente não sai do mesmo ponto, né? A gente tem que provar que é boa para passar a ser boa. O homem, ele sai como bom, ele começa como bom, e ele tem que provar que ele é ruim para ele passar a ser o ruim, né? Então, assim, a gente pode até chegar no mesmo lugar, mas da onde a gente parte, pode ter certeza que é diferente, né?
Então, é lógico que dá muito orgulho quando a gente consegue, é lógico que dá muito. Foi muito bom nesse dia, eu lembro eu e minha amiga comemorando, sabe? Tipo, tá vendo? Ele achou que a gente não fosse conseguir, e a gente conseguiu. Dá orgulho. Mas, gente, são provas que não deveriam ser cobradas de um profissional que foi formado, que tem, né, assim como o outro. Eu não estou falando de força, porque realmente força eu não tenho, né? Mas por isso que a gente precisa trabalhar em equipe, e as equipes existem. Eu nunca vi um veterinário, né, que trabalhasse com reprodução, por exemplo, homem, que não tivesse sempre um auxiliar de alguma forma, seja do Aras ou com ele para poder fazer os procedimentos, né? Então, E é aquela questão, né? Eu acho que além das questões relacionadas a porte físico, a própria questão do sexismo, né, ou do machismo, as pessoas já desmerecendo a sua capacidade técnica pela sua aparência, né, porque parece muito jovem, porque é baixinha, porque é magrinha, existe esse demérito, né, antecipado de que, não vai dar conta. Então, é muito ruim para a autoestima do profissional, né, ter que, além da preocupação inerente a assumir qualquer trabalho que a gente já tem de início, né? A gente sempre tem uma preocupação, por mais que você saiba da sua competência, da sua formação, de toda a bagagem que você tem até aquele ponto, a gente tem uma preocupação de manter, né, esse nível de atendimento e dali para cima, né, e melhorar ainda mais. E aí você tem que ficar se preocupando em provar ainda mais, além da sua autocobrança, para uma outra pessoa que já está te desmerecendo sem base nenhuma, né? Sem nenhum dado ali para dizer que você não vai ser capaz de fazer aquilo. E ainda tem muito, acho que no meio de grandes animais, essa questão de pensar muito relacionada à força física, né? Como se fosse sim, comparar qualquer homem com um cavalo e tivesse alguma chance do homem ganhar na força, né? exato. Porque, assim, Eu para tudo sempre tem falo isso técnica, também. né? Para tudo Aham. tem técnica. Então, assim, a pessoa de 50 quilos derruba um cavalo da mesma maneira que o cara de 95, E eu né? vou Na falar mais técnica. sem medo nenhum. E mesmo que eu tivesse força, pensando no cavalo, a pior coisa é você colocar a força no cavalo, porque ele vai responder com mais força ainda e vai ficar cada vez mais reativo, né? Então, isso já aconteceu várias vezes, assim, de funcionários falarem, né? Tipo, a Fernanda, ela consegue palpar mesmo os bichos mais bravos, né? As éguas mais loucas, ela consegue. E não é na força, é na paciência, é no jeito, até ela ceder. E daqui a pouco estamos lá, né? Amigas. Eu e a égua. Mas não é a força, gente, né? Então, é bem isso, mudar os conceitos, né, Thaís? A gente começou essa conversa falando que a veterinária mudou, tudo isso tem que mudar junto, né? O que a gente vê do que é veterinária, né? Do que é o que realmente é a força dentro da veterinária, não é necessariamente a força física, né? E Sim. mesmo quando é, essa força física não necessariamente precisa vir do veterinário, ou da Sim. veterinária, né? A gente, se precisa de força física, a gente precisa de uma equipe. Na força física, a gente precisa colocar um outro leque de disciplinas aí, né? Tipo musculação, alguma coisa dentro da graduação. E por falar em Não é musculação, uma esse o pergunta que eu ponto. sempre gosto de fazer para quem trabalha na área de reprodução, que a gente sabe que a reprodução ela exige muito fisicamente no sentido de você fazer muito movimento repetitivo, e vários veterinários que eu conheço que trabalham com reprodução é problema no ombro, é problema no joelho, é problema não sei onde. Então, assim, essa questão da própria preparação física, né, para você ter ali a resistência para fazer esses movimentos repetitivos ali, como é que é isso para você? O que que você percebe, assim, o que que você acha que é interessante chamar a atenção do aluno? Não que precise ser crossfiteiro, né? Cuidado, né? Porque às vezes a pessoa não consegue mais trabalhar, chega uma hora, porque tem bursite, tem isso, tem aquilo, e acaba sendo impeditivo, né? Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou um bom modelo para isso, tá? Porque realmente, na hora que o trabalho começou a apertar, eu fui largando esse lado, parei a academia, e foi bem complicado que eu comecei a sentir de fato o corpo reclamando. Eu tinha um cisto aqui enorme aqui no meu, que depois ele foi reduzindo, mas bem aqui no pulso mesmo, né? Ficava aquela pelota aqui, mas até que ele não doía muito, mas senti que tipo
vai dar ruim, e uma bursite no ombro, que, nossa, doía constantemente, assim, nos meus movimentos diários, assim, até para passear com a cachorra, por anos, anos e anos. E ainda tem alguns movimentos, por exemplo, quando eu vou aspirar uma égua, que isso dá uma agudizada novamente, sabe? E a questão do carro também, né? Ficar muitas horas no carro sentada, comecei a sentir bastante o ciático, a lombar. Então, assim, o campo e trabalhar com reprodução e equinos, vou falar disso porque é a minha área, exige muito do corpo, né? E por isso que eu falo que eu não sou um exemplo, porque eu não segui tudo que deveria seguir para me cuidar, né? Para me poupar desses problemas. Mas eu sinto no corpo, e eu acho que eu só não piorei as coisas em mim porque eu acabei indo mais para o lado da docência, que me aliviaram muito, né? Porque senão eu não sei, eu sei que né, tenho colegas que passaram por várias cirurgias e que tem sempre que ter realmente um outro colega contratado para poder fazer o trabalho né, de maior frequência aí para, né, para não ficar com mais lesões em pulso, principalmente. Não sei, pode ser que esse fosse meu fim também, né? Porque realmente essas questões do corpo aí estavam pesando. E é importante mesmo olhar, né? Ter acompanhamento, não sei, de fisioterapeuta, de educador físico, para a gente poder preparar o corpo para esses movimentos e posições, né? E aí, Fê, outra questão que as pessoas geralmente trazem, né? Os alunos sempre trazem isso. Aqueles que querem trabalhar na área de reprodução, em especial reprodução de equinos, sempre vêm com aquela frase clássica: ai, mas é muito difícil entrar nesse mercado. Né? É um mercado muito fechado, é difícil entrar, quem está não abre espaço para quem está chegando. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento, né? Um networking dentro do meio equestre, então não conhece áreas, não conhece hípicas, enfim, locais de competição, e aí acaba não tendo tanto esse contato. Como é que você enxerga essa questão da necessidade desse conhecimento, né, mais abrangente, prévio ali, com relação ao mercado, às pessoas, a você estar presente, a você ser visto, a de repente já começar a ser conhecido, né, nesse meio do cavalo, para quem está querendo entrar na área de reprodução equina? Ai, Thaís, assim, eu não acho que seja difícil. Na verdade, assim, qual área da veterinária é fácil de entrar? As coisas são todas muito graduais. A gente, né, acho que você mesmo já deu várias respostas. A gente tem que entrar no meio, ser conhecido, ser visto. Ninguém vai bater na porta da nossa casa falando que tem uma égua para inseminar e oferecer isso para gente. E a oferta do nosso serviço, ela não pode ser mais como ela era feita antes, né? Então, se a gente olha, por exemplo, na época dos nossos pais, que os nossos pais se formaram, era uma minoria que tinha uma graduação. Então, bastava você oferecer o serviço que tinha mais a demanda, né? Era uma demanda que estava ali, assim, sedenta para aqueles profissionais. Hoje o Brasil tem 525 faculdades de veterinária, né? 525, mais do que a soma de todas as faculdades de veterinária no mundo. Tipo, é bizarro. Então, assim, não tem dificuldade para os proprietários. Os proprietários não têm dificuldade de achar um veterinário, salvo algumas regiões do país, né? Então, assim, se um veterinário estiver disposto a ir para outros lugares, né, que a gente aqui, né, do Sudeste ou até de outras regiões do Brasil consideram longe, aí pode ser que seja mais fácil entrar no mercado. Mas o que eu vejo é que aqui agora a dificuldade não é entrar no mercado, porque pelo número grande de veterinários que existem, e pela baixa especialização que muitos, que foi também o que a gente estava falando no início, a dificuldade não é entrar, a dificuldade é se manter no mercado. É interessante que lá na Europa tem uns dados e que eles falam isso, exatamente disso, de que até questionando o número de veterinários para cada 100 mil habitantes, que eles consideram alto, tá? Uma relação alta de número de veterinários para cada 100 mil habitantes lá na Europa, dizendo que é necessário pelo menos 2 anos para um veterinário lá na Europa
se estabelecer e se manter exclusivamente da veterinária. Eu me questiono qual que é o tempo necessário para um veterinário aqui no Brasil, para, a partir da formação, quanto tempo ele leva para se sustentar totalmente da profissão e sem desistir no caminho. Networking é muito importante, especialização, mas o que é isso? Saber que o caminho é muito longo, cara, porque é longo. Então, assim, se o caminho é a reprodução de equinos, se especializar, né, fazer realmente aprender, né, oferecer um serviço, se preparar a ponto de conseguir oferecer um serviço que você vai conseguir executar, né, conhecer o mercado, porque uma das coisas que eu acho muito perigoso também é aquela ideia de que eu estou entrando agora e por isso eu vou cobrar mais barato. Isso tem detonado todo o mercado, porque uma vez cobrando baixo, isso joga o valor de todo o serviço para baixo. Então, isso tem limitado muito o crescimento de outros profissionais também. Depois que tiver realmente seguro do serviço que vai prestar, ter a consciência realmente de que o networking, o aparecer é importante. Persistência, que tudo vai ser gradual. Mas eu não acho de verdade hoje. Eu mudei a minha ideia, mas hoje eu não acho que o mercado seja fechado. Eu acho que a dificuldade é se manter, não é entrar. É porque tem aquelas famas, né, que a gente vem ouvindo e vem repetindo, mesmo sem saber se aquilo é uma realidade ou não. E a fama de que o mercado equino, para todas as áreas, é muito fechado, é difícil entrar. Mas eu não ando a cavalo, então eu não vou conseguir trabalhar com equino. São aquelas lendas, eu brinco, né? Tem a lenda urbana e tem a lenda rural também. São aquelas lendas rurais, né? Que a pessoa que não está já inserida nesse meio, que não conhece gente, que não tem cavalo, não vai conseguir. E eu acho que é interessante esse ponto que você trouxe, de haver já uma perspectiva de que para você começar a se manter e a caminhar e a evoluir dentro da profissão, isso leva um tempo, que é muito variável de um profissional para o outro. E eu acho que, principalmente com a questão de rede social, né? Às vezes a pessoa dá uma projeção ao trabalho dela, faz um marketing ali do trabalho dela, que muitas vezes não corresponde em termos de conhecimento real, de competência mesmo, mas a pessoa às vezes se vende muito bem. E aí o aluno que está lá no comecinho olha, esse cara lá, formado há 1 ano e meio, nossa, tá bombando, ele tem não sei quantos mil seguidores, então deve ser muito bom. Eu acho que fica essa questão da comparação, né, que acaba sendo muito deletéria para a saúde mental das pessoas. Você está sempre se comparando com pessoas cuja trajetória você não faz a menor ideia, ou a pessoa te vendendo, né? Tipo, estou aqui no meu carro mega outro importado, 0 quilômetro, que eu troco todo ano, e você achando que, de repente, o cara tem 800 rendas, nem é da veterinária que ele tira esse dinheiro, e aí você fica sem ter um parâmetro real, né? Para não se comparar, mas se espelhar, falar, a média de tempo dessa trajetória aqui, né, para uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo perfil que eu, que está fazendo mais ou menos as mesmas coisas que eu pretendo fazer, é esse aqui, né? Esse tempo X, que eu vou ter uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Se for antes, maravilha. Mas se for, né, próximo desse tempo, aí eu sei que é uma coisa natural, não é que eu seja uma aberração que não é capaz de seguir o fluxo natural da profissão, né? Então, isso aí acaba sendo bem complicado para eles às vezes, né? Thaís, tipo, é o que você falou mesmo. As redes sociais, elas são muito deletérias, né, para o emocional da maioria. Eu mesma, quando eu comecei a entrar mais nas redes sociais, que eu percebi que mais chamou atenção, que eu mais falava a língua do outro colega, né, do veterinário, era justamente quando eu colocava o dedo nas dores. Não era postando resultado positivo e embrião efetivado. Era quando eu colocava lá as dificuldades de se manter no mercado, de se cobrar um valor justo, de mudar realmente a necessidade de mudar ou de ajustar os valores que não são ajustados há séculos, né? Cobrar numa outra forma que não seja por resultado. Foi aí que eu vi que, tipo assim, as minhas dores não eram só minhas, é de toda uma classe mesmo, sabe? Agora, se a gente só olhar realmente o que as redes sociais mostram, parece que todo mundo é muito bem sucedido, né? E que as trocas de carro são do lucro do trabalho
nem sempre é possível, né? Olha, é que eu não tenho esses dados, ninguém tem, né? Ninguém tem. Então, o que eu vou falar também vai acabar sendo mentira se eu falar em minoria ou maioria, porque esses dados não existem. Mas eu garanto que fácil não é. E que é ilusão achar que vai se inserir e que as coisas vão andar rápido. Mas sabe que eu tenho realmente um projeto de pesquisa, de fazer um censo, né? Inicialmente aqui no estado de São Paulo, porque é onde eu tô e precisa de um braço muito grande para poder expandir isso para todo o Brasil. Mas a minha ideia inicial é fazer pelo menos um censo do que é o mercado da reprodução equina aqui no estado de São Paulo e quem sabe expandir para outras regiões do país também, porque a gente só vai conseguir ter esses diagnósticos depois que fizer esses levantamentos, porque até então a gente não tem nada, né? Completamente Qual que é a empírico, né? renda? Tipo, ah, tá lá, Quanto, joga pro universo, né? quanto que é a renda de um veterinário de reprodução equina? Sabe, eu falo, pô, assim, eu sei, a gente sabe quanto é que o pessoal costuma cobrar por embrião efetivado. Beleza, mas quantos embriões efetivados o veterinário faz? E tem mais, sabe? Quando você trabalha com reprodução equina, isso eu já senti várias vezes, né? Você trabalha para um cara, o cara gosta muito do teu serviço, ele não vai te largar, né? Não, confio no trabalho da Fernanda, a Fernanda me traz bons resultados, sabe? A gente se dá bem, tem muito disso também, né? Tipo, ter uma afinidade. Eu sei, não vai deixar de fechar comigo. Vou continuar sendo a veterinária daquele proprietário. Mas as coisas oscilam muito. E beleza, eu não vou ser demitida, ele não vai me trocar na próxima estação. Isso pode até acontecer, mas ao invés dele fazer 30 embriões nessa estação, ele pode decidir fazer só 5 embriões na estação que vem. E aí o meu retorno, né, o meu serviço já cai aí para um quinto da minha expectativa. Um sexto da minha expectativa. É muito difícil traçar uma renda, traçar o que é estar bem, o que não é. Não tem parâmetros, não tem parâmetros. Exato. E aquela coisa, né? Eu acho que assim, a gente não pode nunca demonizar nada. Rede social tem muita coisa bacana, traz muita informação interessante. Eu acho que tem essa questão de você conseguir juntar pessoas do mesmo ramo, né, do mesmo meio, e discutir sobre as dores e ter essa perspectiva de, o cara lá no Acre está me dizendo que na realidade dele é parecido, não é parecido. Então, eu acho que tem essa possibilidade de contato. A questão mais assim, a falta de filtro, principalmente que ou o estudante ou o profissional jovem tem, de conseguir, de ter dificuldade de distinguir o que é real e o que é uma questão que é só uma projeção enfeitada, né? Ali com filtros e filtros e muito maquiada do que é a realidade, né? E aí acaba se criando uma expectativa que só vai gerar mais e mais frustração. Então a pessoa às vezes nem começou bem a caminhar dentro daquela área. A gente sabe que a gente passa muito tempo trabalhando e investindo financeiramente, emocionalmente, fisicamente, até começar a ter retorno mais ou menos equilibrado com aquilo que a gente já entregou. E aí eles ficam meio que nesse limbo, né? Então talvez isso aqui não seja para mim, né? Tá demorando muito. Há quanto tempo você está trabalhando? 6 meses. Eu peguei uma É, estação. Não foi do jeito que eu sonhava. Então, peraí, então você está com a perspectiva errada. Tem essas questões aí. Fê, o que você gostaria de deixar de mensagem para o pessoal que tem afinidade pela área de reprodução, que quer se inserir nessa área, ou que já está trabalhando nessa área, que às vezes pode ficar um pouco ali naquela questão nebulosa, tipo, ai meu Deus, o que será o amanhã? O que você poderia passar de mensagem para o pessoal? especializem, tipo, eu sei que isso é bem clichê, mas a especialização realmente ela é fundamental e eu tô falando além de fazer uma especialização, eu falo realmente em treinar, né, em estar apto a ver, a estudar aquilo a ponto de solucionar o problema. E solucionar o problema não é confirmar o embrião na receptora ou na matriz, é você realmente identificar aonde aquele proprietário precisa mudar para ter melhores resultados do que ele está tendo. Mais do que isso, sabe? Tipo, a gente rever as condições realmente do mercado, né? Assim, eu vejo a reprodução equina numa condição muito peculiar, que é de como a cobrança é feita, que eu não vejo em nenhuma outra condição. Eu bato muito nessa tecla, eu acho que é fundamental a gente
ter mesmo um conhecimento mais sólido das nossas finanças e de qual é o custo do nosso trabalho, porque fazer como todo mundo faz já não tem dado certo há muito tempo. Então, a gente precisa sair dessa caixinha e se juntar como classe mesmo, porque todo mundo sai perdendo quando a gente não conversa ou não dialoga, mesmo que seja para colocar o dedo nas feridas, sabe? Mas eu amo a reprodução de equinos, ela é encantadora. Não tem quem não acompanhe lá, né? Ver um embriãozinho depois do desenvolvimento daquele fetinho, sentir um feto mexendo dentro da barriga da égua e ver aquele potrinho nascer, que não se encante, né? Então, assim, a reprodução, ela é linda. A gente só precisa realmente acertar essas arestas, que a gente só vai conseguir acertar unindo forças, conversando e muitas vezes discutindo coisas que ninguém gosta de discutir ou mostrar, né? Porque é bem isso, nas redes sociais, todo mundo gosta de mostrar o que é bonito e o que dá certo, mas como é uma forma de comunicação muito forte, muito poderosa, é importante também a gente poder ampliar esses contatos para poder também colocar o dedo nas feridas, assim. Eu acho que eu deixo um recado mais para os dois, para quem vai se inserir, né? Tirar da cabeça essa ideia de que eu preciso cobrar menos para poder entrar, e para quem já está, né, refletir sobre as nossas necessidades de mudança e de conversa com os colegas, né? Então, acho que essa vale para os dois, para quem vai entrar e para quem já está no mercado, né? Fê, muito obrigada. Eu vou encerrar só por causa do horário, porque acho que você tem muita coisa bacana para trazer, muita coisa interessante para conversar, né? Acho que você já faz bastante isso nas suas redes sociais, você já tem um canalzão aberto para o pessoal, né, começar a ouvir mais também da sua vivência, da sua experiência e desses dedos na ferida que eu acho que são tão necessários para todas as especialidades dentro da medicina veterinária. Né? Então, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, por trazer um pouquinho da sua história, para ajudar o pessoal a entender um pouco mais como é que pode ser uma trajetória de alguém que se inseriu na reprodução equina e que acabou migrando para a docência, mas não dissociado de toda a bagagem de experiência que você adquiriu nesse tempo, até para, né, engrandecer aí as suas aulas e o que você consegue trazer para o aluno em termos de perspectiva do que é o campo. Foi muito o que você falou, né? Acho que a gente, dentro da universidade, a gente forma médicos veterinários, alguns serão docentes, alguns serão pesquisadores, mas é a minoria. A gente tem que formar profissionais que vão atuar realmente, né, no campo. E aí eu queria abrir um espaço para você, se quiser falar mais alguma coisa. Bom, eu quero só agradecer o convite, Thaís, e assim, realmente esse canal, né, que você e a equipe toda aí criaram, né? Eu acho que é uma oportunidade muito incrível de se conhecer as áreas, né? Os alunos e profissionais conhecerem não só as áreas, mas as experiências de cada profissional, né? É um prazer enorme poder falar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E se não, realmente lá no meu Instagram, né, eu tô aberta para pessoal, para você, Thaís, né, a gente conversar mais sobre esse ou outros assuntos. E agradecer, eu acho muito importante, né? A gente ama veterinária, tenho certeza que você é como eu nisso, a gente ama veterinária, e é muito bom unir as pessoas que têm o mesmo sentimento por aquilo que a gente ama, né? Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!